Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Isaac, sou médico veterinário, tenho especialização em oftalmologia clínica veterinária e hoje eu vou estar falando sobre um tema na minha área especificamente, que é o IFEMA. É, surgiu uma, Surgem várias dúvidas, tanto para clínicos gerais quanto até para oftalmologistas veterinários, quanto ao tratamento do IFEMA. Eu creio que isso seja interessante eu abordar aqui, tá? Tanto para veterinários como também para tutores, porque é comum isso acontecer. E muitas vezes o veterinário ele começa a se assustar com o tratamento ou como fazer, como proceder no tratamento de fêmea, se tem melhor ou não, né? Então eu vou abordar esse tema. Recentemente, talvez há uns 2 meses atrás, ou até um mês atrás, eu estava tratando um caso de fema, né? E como está fresco o conteúdo na minha cabeça, então eu vou falar a respeito disso, tá? Sobre o tratamento, né? Se tem tratamento, se vale a pena fazer o tratamento, como proceder diante da primeira consulta ou diante do primeiro tratamento, né? Quais as diferenças entre um enfema e o outro. Tá bem? Ele tem classificações, então eu vou começar falando. Tá? O ifema, o que ele é? Ele é um sangramento que pode ocorrer tanto na câmara anterior quanto na câmara posterior, no vítreo. É mais comum ele ocorrer na câmara anterior. É mais comum ocorrer e mais comum o diagnóstico na câmara anterior, porque o tutor ele enxerga mais, está mais visual o que está na câmara anterior, né? Então o olho normalmente quando tem o ifema anterior fica bem visível o sangue dentro do olho, né? Então o tutor ele já enxerga e já acha aquele estranho, né? Às vezes tenta tratar por conta, isso é a pior coisa que pode acontecer, é o tutor tentar tratar por conta o ifema, não vai resolver de jeito nenhum, de forma alguma, tem que entrar para cirurgia não, perdão, tem que entrar para consulta, tá? Cirurgia não, calma lá, para consulta, tá? Tem que passar por consulta veterinária para ser avaliado corretamente, tá bem? Ele pode ocorrer por trauma, que é das principais causas, tá? Na minha experiência, as principais causas é trauma. O animal bate o olho em algum local ou ocorre até perfuração ocular, o que é pior. Isso aí sim tem que passar por cirurgia e ser avaliado corretamente, tá? E outra causa é sistêmica. É um pouco mais incomum de acontecer, mas acontece, tá? Acontece, que é principalmente por erliquiose, que é uma doença sistêmica que diminui principalmente as plaquetas que causam a coagulação sanguínea. Não acontecendo, o olho sangra, né? O ifema ele é sangue na câmara anterior e posterior devido a uma lesão ou trauma ou doença sistêmica, que o sangue ele sai principalmente dos tecidos uveais, íris, coroide, tá? Principalmente. Então são esses dois tecidos principalmente que causam isso, principalmente a íris, o que é muito ruim, tá? Um quadro de uveíte é muito chato de tratar, então esse é um dos problemas de tratar o ifema, tá? O paciente que eu tratei, ele estava lesionado há uma semana, ele tinha ifema, e era um ifema na câmara anterior e total. O ifema ele pode ser classificado por total, tá? Parcial, discreto, parcial ou completo. O ifema discreto, aquele pouco sangue, né? O parcial já tem um pouquinho mais, quase fechando a córnea, e o total, o olho completamente fechado. O que eu atendi era um ifema total. Então o olho estava completamente cheio de sangue, tá? Quais os agravantes, caso não seja tratado de forma correta o ifema? Uveíte, depois de uveíte, glaucoma, tá? São os principais agravantes. Pode acontecer luxação do cristalino, tá? Da lente, isso pode ocorrer também. Mas o principal e o mais agravante é o glaucoma, tá? Que é o excesso da pressão intraocular no olho. Quando ocorre essa pressão intraocular aumentada, o olho começa... Primeiro, o animal sente muita dor, tá? Ocorre a uveíte, a inflamação absurda das camadas, a coroide ela fica inflamada,
tá? Com essas células inflamatórias. Pode ocorrer descolamento de retina, o animal pode perder a visão, tá? Ele pode perder a visão e perder a função também do nervo óptico, tá? Mas a retina já está ligada ao nervo óptico, e não colado na coroide, a retina perde a sua função também, tá? O animal sente muita dor, tá? A uveíte, ela pode, ela pode agravar para glaucoma e pode agravar também para descolamento de retina, tá? O glaucoma também da mesma forma. Então, o ifema é muito ruim de acontecer no olho, tá? Qual a minha experiência no ifema? O que eu acho de interessante que o veterinário, que o tutor saiba para tratar o ifema? Tem que ser tratado o quanto antes. Tem que ser tratado o quanto antes. Quanto mais você demora, pior fica. A pressão intraocular vai aumentar, as células inflamatórias vão aumentar também, vai haver descolamento de retina, vai haver uveíte gravíssimo, o animal vai sentir muita dor, o olho vai aumentar de tamanho, tá? Pode haver luxação da lente. Então são vários agravantes caso a pessoa demore no atendimento. No meu caso, foi isso, tá? No último atendimento que eu fiz, o animal estava com ifema há uma semana, tá? Ifema total, estava com uveíte, estava inflamado e estava bem lesionado. No começo, o animal ele ainda tinha um pouco de reflexo luminoso, o olho respondia bem à luz. No final, o olho parou completamente, ficou cego completamente. Apesar do animal ele já ter uma leve catarata, maturando ainda, ele ainda enxergava, a luz ainda atravessava a lente e chegava na retina e no nervo óptico. Com o tempo, não chegava mais nada, o olho perdeu a sua função, evoluiu para glaucoma, tá? Evoluiu para uveíte gravíssima, tá? A indicação foi enucleação. O que eu fiz? Qual foi o tratamento que eu abordei? Lembrando, como eu disse antes, é importante que seja tratado de maneira correta e o mais rápido possível, tá? É o mais rápido possível, porque é de urgência, é um tratamento de urgência o ifema, tá? Não é uma coisa que você deixa de um dia para a noite, tá? O olho tá desse jeito, já leva para o veterinário, tá? E um veterinário qualificado, tá? Porque às vezes o veterinário não sabe manipular um tratamento desse, e é comum, tá? É um incógnito tratar ifema até para oftalmologista, porque é muito difícil você ter um tratamento correto. Eu pesquisei vários artigos científicos procurando tratamento, tá? Tentei ter um raciocínio lógico, um raciocínio clínico, para tentar corrigir essa lesão, desse sangramento, porque normalmente é da íris, né? Então, se eu entrar qualquer medicamento errado, vai continuar o sangramento, tá? Para você ter ideia, primeiramente eu pensei até em ácido acetil salicílico, porque meu raciocínio era de que eu tentasse fazer com que o olho drenasse o sangue. O tratamento é errôneo, tá? Completamente errôneo. Ainda bem que eu li artigo. Se eu tivesse entrado por conta, teria gravado o quadro, tá? Então, o que eu entrei? Primeiramente, antes de entrar com o tratamento, tem que saber que você tem que parar o sangramento da íris. Ela vai continuar sangrando e não vai parar o sangue. Isso vai piorar, vai agravar o quadro. As hemácias dentro da câmara anterior, elas vão interromper o fluxo do líquido dentro do olho, tá? Então isso vai inviabilizar também a função do olho, tá? Dentro. Então é importante você parar o sangramento e tentar corrigir qualquer coisa fora isso, tá? Qual foi o tratamento que eu entrei? Colírio de dexametasona por conta da uveíte, tá? Lembrando que antes disso eu curei o olho, não havia úlcera de córnea, não havia, tá? Entrei com a dexametasona, colírio de dexametasona, a cada 6 horas, direto, por no mínimo 15 dias, estava uma inflamação muito grave. Colírio de marvofloxacina, que é esqueci o nome comercial do colírio, mas era marvofloxacina, pode ser outro. Esse é um antibiótico, eu entrei com ele,
Tá? O colírio Iabá, que é um lubrificante, eu sempre entro com colírio lubrificante, isso auxilia o metabolismo ocular, tá? Isso mantém a homeostase do organismo, tá? Do olho. Então é interessante sempre usar lubrificante em qualquer tratamento. Dexametasona injetável, na primeira consulta eu apliquei a dexametasona injetável para tentar diminuir aquela inflamação, tá? É um tabu na medicina veterinária ou na oftalmologia usarem anti-inflamatórios, mas tem casos que tem que usar, tem que saber utilizar esse anti-inflamatório, tá? Porque se não tiver úlcera, não tem por que se não utilizar, tá? Principalmente em caso de uveíte, pode meter anti-inflamatório, pode meter corticoide, tá? Para diminuir essa inflamação e evitar que aconteça, por exemplo, descolamento de retina, que é muito grave, tá? Colírio de maleato de timolol, isso eu coloquei como preventivo, porque eu atendi ele uma semana, ele não tinha pressão intraocular tão alterada, então ele ajuda no controle da pressão intraocular, tá? Eu passei a cada 6 horas também, tá? Por pelo menos uma semana, para ver se melhorava ou não. Ácido tranexâmico, lembra que eu falei no começo que eu queria entrar com o ácido acetilsalicílico? Foi errôneo, totalmente errôneo. Eu li em artigos, o ácido tranexâmico é mais utilizado, tá? Eu tive sucesso com o ácido tranexâmico. A visão do olho limpou completamente, tá? Talvez eu passe algumas fotos durante o tratamento, antes e depois do tratamento, tá? Limpou completamente o sangue dentro do olho, tá? Pinguei a atropina, mandei passar a atropina a 1%, tá? Isso ajuda na dor, na inflamação da uveíte também, ajuda na drenagem dentro do olho, tá? Causa uma midríase dentro do olho, aumenta a pupila, dilata a pupila, tá? É interessante usar, eu passei por uns 7 a 10 dias, acho que foi por isso, por aí, tá? E eu mantenho sempre o animal longe da luz forte, porque a atropina, como ela aumenta a pupila, então a luz entra mais, às vezes o animal sente uma irritação dentro do olho, né? Quem já fez exame de fundo de olho sabe como que dói quando você sai do consultório e vai para a luz. É muito irritante, então a gente tem que se colocar no lugar do paciente, né? Às vezes a gente pensa que um paciente é só um cachorro, é só um gato, não. Para nós veterinários é um paciente, tá? Um médico que não dá valor à vida é um médico de merda, tá bem? Reavaliei o paciente a cada 5 dias, pedindo também o tutor para enviar a foto uma vez ao dia, né? Então eu avaliei direto mesmo. E com ácido tranexâmico, a câmara anterior limpou, tá? Mas a inflamação persistiu. Após 15 dias de tratamento, o quadro geral progrediu, como eu falei, progrediu muito ruim, tá? De forma muito ruim, evoluindo para uma uveíte grave, glaucoma, tá? A uveíte era tão grave que nenhum anti-inflamatório resolvia, nenhum. Eu entrei com triancinolona, para terem ideia. Triancinolona, dexametasona, entrei com tudo isso. E dexametasona injetável e dexametasona tópica não resolveu. O animal perdeu a visão, perdeu completamente a função do olho, tá? Sentia irritação demais no olho, evoluiu para glaucoma, tá? O glaucoma era tão acentuado que eu não precisava de tonômetro para enxergar que um olho estava maior que o outro. E como o animal perdeu a visão, não tinha por que o animal ter aquele olho, tá? Às vezes para o tutor pode ser desagradável ouvir essa notícia de ter que retirar o olho do paciente, mas o animal no geral, ele se adapta muito bem. Às vezes o animal completamente cego, ele se adapta bem ao ambiente, tá? Ele vive bem, ele vive muito bem, tá? Então é melhor eu retirar o olho dele do que manter um olho que não tem função, tá causando irritação, dor ao paciente, tá? E o animal não vai sentir falta. Quem tem apego a membro, a parte do corpo, somos nós, o paciente não, tá? Ele não sente apego, se ele pudesse, ele mesmo arrancaria o próprio olho, tá? Eu já vi paciente comer a própria perna, pra você ter ideia, tá? Então isso tem que se pensar na qualidade de vida do paciente para se dar um tratamento correto, tá? O que eu queria fazer de forma diferente? O que eu poderia ter feito de forma diferente? Tratamento. Eu creio que eu demorei tardiamente para
entrar com o tratamento correto. E também o tutor demorou para procurar o tratamento. Se eu tivesse entrado com um ácido tranexâmico desde o começo, o animal tivesse chegado a mim, assim, no primeiro dia que ocorreu esse trauma, eu teria tratado de forma diferente. Talvez eu teria uma abordagem bem mais radical, por conta desse olho. Eu entraria com um corticoide pesado, pesadíssimo, entraria com ácido tranexâmico injetável de forma rápida, subcutâneo mesmo, um corticoide pesado, entraria com um lubrificante, talvez entraria até com um manitol. Isso é só uma suposição minha, um raciocínio lógico que eu estava tendo, mas não sei se é certo fazer, tá? Mas talvez entraria com o manitol, porque eu sei que o manitol ele diminui a pressão intraocular, ele meio que desidrata o olho, né? Mas ele puxa o líquido intraocular de forma bem agressiva, né? Para glaucomas muito exacerbados, exagerados, se usa isso na clínica, na rotina clínica se utiliza, tá? Para tirar o líquido. Então eu entraria com dexametasona, entraria com o ácido tranexâmico e depois de um tempo, após o efeito do ácido tranexâmico, entraria com manitol para drenar completamente as hemácias e também o líquido intraocular. Mesmo que isso diminuísse a pressão intraocular, eu estava pouco me lixando. Eu quero preservar a visão dele. A pressão intraocular voltaria ao normal, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o tratamento que eu faço, tá? Ácido tranexâmico, anti-inflamatório, pesado, corticoide. Antes você tem que corar o olho para ver se não há lesão, tá? Porque é complicado entrar com corticoide, com úlcera de córnea, por exemplo, tá? É importante ser o tratamento o mais breve possível, tá? Iniciar o tratamento o mais rápido possível, tá bem? Para que haja um prognóstico favorável ao paciente, porque quanto mais se demora, pior o prognóstico, tá? Vira de reservado a ruim, tá? A bad, muito ruim, tá? Então, esses são os agravantes, esse é o tratamento que eu costumo fazer para glaucoma, o tratamento que eu já pesquisei em artigos. Todos os artigos falam a respeito desses tratamentos, tá? A questão do manitol, eu que tirei da minha cabeça, tá? Não sei se daria certo ou não, talvez seria interessante a aplicação desse tratamento, tá? Isso dentro da clínica, tá? Não quero que nenhum tutor faça isso. O manitol de forma injetável via endovenosa, ele causa uma desidratação muito grave, tá? Se não for aplicado de forma correta, pode até matar o paciente. Ácido tranexâmico injetável só consegue em clínica, tá? O ácido tranexâmico em comprimido você consegue em farmácia. Os colírios antibióticos só consegue com receita também, tá? É importante utilizar o colírio antibiótico, tá? Caso tenha alguma lesão, seja na na córnea ou até na esclera, é interessante usar cicatrizante, tá bem? Seja Regencel, seja Ciprovete, não gosto tanto do Ciprovete porque ele causa um desconforto no paciente, tá bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tentei ser o mais breve possível, o mais rápido possível. Eu consegui fazer de forma mais rápida porque está fresco na minha cabeça ainda, apesar de eu ter aqui um roteiro, mas nem precisei ler o roteiro quase nada, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá like, ajuda nós aí. Se qualquer dúvida, chama no Instagram, tá? Coloquei o Instagram aí na tela para vocês. Também coloquei na descrição do vídeo, tá? Qualquer coisa estou à disposição, tá? Sobre consultas, no geral, eu não costumo fazer consulta online não, tá? Ajudar em alguma coisa talvez sim, mas consulta é difícil, tá? É complicado para mim fazer online, tá? São muitas coisas que a gente tem que ver que não dá para ver online, tá bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou em um ambiente novo aqui, vou mostrar para vocês. É um consultório que eu improvisei, tá? Vamos ver se vocês veem aqui. Aqui estão alguns livros meus, tá? Vou dar uma voltinha para vocês verem. Tá bem improvisado, né? Então é isso, pessoal.
Um abraço e até o próximo vídeo.